Para você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria poder dividir esses momentos com você, que nos acompanha, que gosta do programa e, mais do que isso, né, participa aqui da nossa construção, debatendo, dando as suas opiniões, transformando, né, aí a sua sala ou o lugar que você nos assiste, né, de repente as redes sociais, numa extensão aqui do programa, colocando lá suas observações, as suas referências, a forma como você pensa e responde às nossas perguntas. Quero agradecer demais todo o carinho da nossa audiência, o que só mostra e comprova a importância do programa e como, de fato, graças a Deus, nós temos sido bem-sucedidos na nossa missão, que é despertar no povo de Deus, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, o interesse pelos estudos, não só da teologia, mas das Sagradas Escrituras também. Essa, de fato, na verdade, é a nossa missão, despertar você para o conhecimento. Aqui é só o começo, assim, é só aquela pontinha do iceberg, tem muita coisa. Nosso tempo é curtinho, não dá para falar de tudo. Então, a ideia é que as provocações, as observações, as aplicações feitas aqui despertem você para o estudo. Aí você vai buscar, vai se aprofundar, vai realmente pedir a orientação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho. Antes de apresentar os convidados, já fica aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder falar um pouquinho sobre as escrituras, sobre teologia. Tem bastidores lá do Vejam Só, tem também alguns projetos que eu toco nessa área da teologia também. E se você tiver interesse de seguir e interagir, tem tudo lá para você também, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá, tá certo? Bom, vou apresentar os meus convidados e na sequência já vou colocar aí o tema para você e nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios, ele que é um amigão do programa, o pastor Weder Moreira, ele que é ministro da Catedral da Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Pastor Weder, meu irmão, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Vejam Só, graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor, Zeca, ao pastor Christopher, a toda a produção do Vejam Só, é sempre um prazer inenarrável podermos participar desse programa, louvar a Deus pela vida de cada espectador que está nos assistindo, que possa ser um programa produtivo, edificante e esclarecedor para todos. Amém, com certeza vai ser mais um momento aí de aprendizado e crescimento, já fica preparado aí, meu irmão. Bom, como é padrão aqui, vamos começar com as informações da igreja, pastor Helder, por favor. Nós estamos ali na cidade de Igarapava, na Catedral Assembleia de Deus, Cidade Amizade. Nossos cultos são todas as terças, quintas e domingos. Terça e quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas. Mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e dizer para você que está nos acompanhando também que passando por ali vai ser uma alegria receber você em nossa igreja. Amém, que bênção. Fica aí o convite. Aliás, não só o convite para visitar e conhecer a igreja, mas também para seguir o nosso irmão e conhecer um pouquinho do trabalho dele, do ministério dele nas redes sociais. Apareceu aí para você, Instagram, canal do YouTube e vai ficar tudo fixado também lá no nosso perfil oficial, no @programa Vejam Só. Tem muita postagem lá, muito material, vale a pena você seguir e conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão. De novo, obrigado, Éder. Eu que agradeço, Zeca, é um prazer estar aqui. Uma alegria recebê-lo, meu irmão, aprender um pouquinho contigo. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o reverendo Christopher Yo. Tô longe ainda, né, do coreano bom, né? Tá cada vez melhor. É mesmo? Ei, Acho que a prática. A prática ajuda, né? A prática ajuda. O nosso mais simpático pastor coreano que nós recebemos aqui no Vejam Só, não é porque é o único não, viu, Christopher? Obrigado. É porque você é muito simpático mesmo, sempre sorridente, Muito obrigado. Muito sempre obrigado. alegre. É uma característica do povo coreano ou você pegou isso aqui do Brasil? Acho que é meio a meio, né? É? Acho que é meio a meio. Porque o povo coreano, diferentemente do que se imagina, assim, pros que não são coreanos, é um povo muito festivo e tal. Eu que não sou muito tão festivo quanto eles. Ah, tá. E no Brasil eu aprendi a conservar o bom humor, né? Os coreanos são muito radicais, vai para um lado, vai para o outro. Eu aprendi a ser mais ameno aqui no Brasil. Boa, que bom, que bom. O reverendo Christopher é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma alegria recebê-lo aqui novamente, meu irmão. Seja muito bem-vindo.
É sempre um prazer aprender contigo e, de fato, o que você falou é perceptível nas suas defesas. Optando sempre, ou nem sempre, né? Nem... Pelo lado mais ameno, nem sempre. Pastor, uma ótima noite, seja bem-vindo. Obrigado, Zeca. É sempre um prazer estar aqui, é um prazer aprender dos outros convidados que estão no outro assento ali, que por causa do programa está no outro lado, assim, sim, mas não é exatamente o outro lado. Estamos todos no mesmo lado de Cristo e contra este mundo, contra as maquinações deste mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssima essa observação, porque, de fato, não é a ideia do programa dividir ninguém, nem colocar em lados opostos, mas a ideia é que você se desperte, de fato, para o conhecimento. E eu creio absolutamente que o Espírito Santo vai te capacitar aí na busca por essas respostas. Informações da igreja, reverendo, por favor. Sim. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estou aqui com vocês nesse programa. O nome da nossa igreja é um pouco comprido, Igreja Presbiteriana do Brasil, no Bom Retiro, porque se localiza no Bom Retiro, ali na rua Dr. Jorge Miranda, uma das travessas aí da Avenida Tiradentes, perto do metrô, Estação Tiradentes, e nós acabamos de completar o 2º ano da igreja, fomos fundados no final de 21 e estamos na 23, acabamos de comemorar no final de outubro o 2º aniversário da igreja e estamos preparando para comemorarmos o Natal. Então, convido a todos para participarem nesse culto de Natal. Nossas reuniões são 10 horas da manhã de domingo, estudo bíblico, e também 11 horas da manhã o culto matutino e a 1h30, 2, sempre varia um pouco o culto da tarde. Amém. Obrigado, reverendo Cristo, também por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente, né? E tenho certeza que vai ser bênção para quem nos acompanha. Os contatos que o irmão disponibilizou apareceram aí para você, mas também estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Bom, a pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: o dom de profecia atualmente, o dom de profecia hoje, é a pregação da palavra de Deus ou não? Nós estamos falando de verdade ou ainda do ofício de profeta, ou uma variante disso, ou de fato ele é sinônimo de pregação também. Como você responde a nossa pergunta, nós vamos começar da seguinte forma, com os nossos convidados respondendo a nossa pergunta-tema, fazendo as considerações iniciais, mostrando a linha que eles vão seguir durante o programa. E depois, na sequência, a gente entra na nossa conversa, no nosso debate também. Pastor Éder vai ter o privilégio de iniciar o programa, depois o reverendo Cristo também vai ter a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor Éder. O dom de profecia atualmente é a pregação da palavra? Eu acredito, por razões bíblicas, que não, que o dom de profecia é um dom específico e que a pregação, a proclamação do evangelho é um outro ofício. Nós sabemos, Zeca, que entender o dom de profecia como pregação é uma tentativa de dizer que Deus não fala de outras maneiras, que é uma prerrogativa da perspectiva cessacionista. Eu acredito que essa visão é uma visão que carece de bases bíblicas e, olhando pelas Escrituras, eu vejo que há uma distinção bastante clara em relação a este ponto. Eu gostaria de citar aqui inicialmente, mostrando que, de fato, alguns reformados que são cessacionistas afirmam que esse dom ele acaba sendo confundido com a pregação da palavra. Por exemplo, John MacArthur, no seu comentário de 1 Coríntios, da editora Cultura Cristã, na página 70, ele vai dizer o seguinte: a profecia não tem sido um meio de revelação, mas é limitado à proclamação daquilo que já foi revelado na palavra escrita. Ou seja, o John MacArthur está afirmando que o dom de profecia já não existe mais e que ele hoje é a proclamação da palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada. O próprio Calvino também, no seu comentário de 1 Coríntios, na página 377, ele vai dizer sobre o dom da profecia
que o dom da profecia está no sentido de explicar os mistérios de Deus, visando a instrução daqueles que ouvem. Então, na visão também de Calvino, a profecia, o dom de profecia é a pregação, o ensino da palavra de Deus, a palavra escrita. Por fim, a Enciclopédia da Bíblia da Cultura Cristã, na página 1059, diz: alguém que recebe a mensagem de Deus através da palavra escrita. Então, a visão cessacionista, ela define que os dons cessaram no primeiro século, com a morte do último apóstolo, e que, a partir desse momento, o dom de profecia passou a ser a pregação, a proclamação ou o ensino da palavra de Deus. Eu não creio assim, e eu tenho aqui algumas razões para mencionar isso. Porque a Bíblia menciona essa distinção muito clara. O que é pregação? A palavra de Deus diz em Atos 15, 35, que pregação é um ato, um ministério que depende exclusivamente de um texto bíblico, que vai ser explicado e que vai ser aplicado. Essa é a definição do que é pregação em Atos 15, no versículo 35. Faço questão de citar esse texto. O texto diz assim: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, o dom, o ministério da pregação, ele depende da Bíblia Sagrada. Já o dom de profecia, ele é, conforme a definição do próprio Wayne Grudem, ele é o recebimento espontâneo de revelações que são comunicadas ao povo de Deus de forma coletiva ou individual. Ou seja, não depende de um texto bíblico. Eu acho que é nesse ponto que está o equívoco dos nossos irmãos cessacionistas, que eu acredito que deve ser a posição do pastor Christopher, e que acaba gerando uma certa confusão na definição dos termos. Boa, então aí as considerações estão do pastor Éder. Vamos ouvir o reverendo Christopher, né? Se é exatamente essa linha oposta que ele vai defender e, obviamente, já colocar ali as suas observações iniciais também. Reverendo Christopher, a palavra está com o irmão. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas boas definições, porque em parte eu concordo, em parte eu discordo. Diferentemente dos, como disse, alguns reformados, né? Hoje, a questão da fé reformada, a teologia reformada, chegou ao tal ponto que eu acho que, ou pela falta de entendimento da postura reformada, ou pela falta de conhecimento da herança reformada que os próprios reformados possuem para afirmar uma coisa ou outra, né? Por exemplo, a questão de cessacionismo, né? Os próprios reformados denigrem a sua própria imagem em relação ao cessacionismo. Como supôs, e eu sou mesmo cessacionista, porém, num certo sentido, nada muito restrito, né? Não muito restrito. Eu não, por exemplo, nego a soberania de Deus em agir hoje, concedendo os dons, e ainda concede dons que a Bíblia descreve. Que ele pode, né? Ele é soberano, quem poderá ser contra ele, tá certo? Onipotente. Porém, em outras questões eu divirjo por questões, pelas mesmas questões bíblicas talvez, na Bíblia toda como um contexto sobre como a Bíblia entende o que seja a profecia, que é o mais importante para a gente. Sim. Né? Existem muitas coisas, e eu culpo de novo os reformados, em querendo ser muito preciosistas, eles ultrapassam a Bíblia para afirmar, para se fechar numa posição. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, oráculo, né, é uma palavra muito diferente do que a Bíblia entende, o entendimento comum das pessoas, né? Então, oráculo comumente entende por uma palavra, um balbuciar dos xamãs ou pessoas assim, pai de santo e tal, quando desce o Espírito, e aí diz alguma coisa referente à vida da pessoa. Ao passo que a Bíblia diz que oráculo é a palavra proferida do que o Senhor disse, né? A mensagem do Senhor. Então, a Bíblia fala que Deus confiou o seu oráculo na boca dos profetas.
E daí, a profecia também, a palavra, devemos ser entendido em todo o contexto bíblico. O que a Bíblia entende sobre ser profecia ou ser profeta, né? Em português, a profecia vem da palavra grega, literalmente profeteia, né? Profeteia. E toda vez que a palavra grega vem com um prefixo na sua formação de pró, quer dizer duas coisas ao mesmo tempo, tanto em grego quanto em latim. Quer dizer tanto pré quanto pró, que é o sentido dúbio que a palavra traz, de propósito, por exemplo, na 1 Pedro, quando fala da presciência, que na verdade quer dizer presciência de ciência de antemão no tempo, aos olhos dos homens, e também, ao mesmo tempo, quer dizer onisciência de Deus, né? Pró-conhecimento, né? Então, profecia é a mesma coisa. Feteia quer dizer dizer. E profeteia quer dizer duas coisas. Um é pré-dizer, outro é pró-dizer, seria, né? Pró-dizer. E pré-dizer não quer dizer antecipadamente. Pré-dizer quer dizer adiante. Então, a palavra dele, feteia dele, está na frente dele. Então, é expor alguma coisa. Tanto é que Paulo, por exemplo, na 1 Coríntios, que citou aí de John MacArthur, né, que ele também foi muito para um lado aí. Paulo, na 1 Coríntios 14, quando ele fala de profecia, ele coloca a revelação, profecia, conhecimento e o ensinamento no mesmo patamar, no versículo 6, né? E ele diz aqui, ó, se vos não falar por meio de, né? Então, ele está dizendo muito claramente de o que seja a revelação, conhecimento, profecia e o ensinamento. É o falar, mas falar adiante. E também, por que ele diferenciou em 4, né? Revelação, conhecimento, profecia e ensinamento. É o dizer o todo, né? Pró-palavra, pré-palavra e pró-palavra. E veja que essa revelação e profecia está sendo intercalado no versículo 6 pelo conhecimento e doutrina. Revelação, conhecimento, profecia e o ensinamento. Então, além de essas 4 coisas estarem no mesmo patamar, é a mesma coisa de conhecimento e doutrina, né, que Paulo está colocando aqui. Não nego que há distinção muito clara na Bíblia entre o dom de profecia e o dom de pregação, porque realmente em toda a 1ª e 2ª Coríntios, por exemplo, em Atos, e também em própria Revelação, né, o próprio Apocalipse fala sobre duas coisas bem distintas, porém, Paulo na 1 Coríntios e também Jesus, inclusive, falou que chega uma hora que, em Romanos também, chega uma hora que profecias cessam, né? Chega uma hora que profecias cessam. Então, é nesse sentido que eu digo, se a revelação, o conhecimento e a profecia e o ensinamento é a mesma coisa, estão na mesma linha, no mesmo patamar, e que depois que os apóstolos morreram e a profecia cessou, então o que sobrou é o conhecimento e a doutrina, né? E o dom da profecia, nesse sentido, é o dom da palavra, inteligível como dom da palavra. Então, e se é dom da palavra, é associado com a pregação de hoje. São duas coisas distintas? São, mas é associado hoje. Sim, e distintas no período bíblico, né? Hoje elas... E também, sim. São mais sinônimos, né? Boa. Antes de voltar a palavra que o pastor Hélio comentar, deixa eu só aproveitar e fazer um merchanzinho bem rápido do nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do Vejam Só lá no YouTube, já vai aparecer aqui para você o nosso endereço. Chega por lá, se inscreva no canal e ative as notificações. Lá no YouTube, além de você ter acesso a todos os nossos materiais, todos os vídeos do Vejam Só vão para lá. Lá você também tem uma playlist só com Vejam Só antigo, é o Vejam Só Retrô. Então tem ali, ó, eu vou dar aqui destaque só de um. De uma entrevista que o reverendo Weber fez com o Dr. Russell Shedd. É um daqueles programas, assim, imperdíveis, que você tem que assistir.
e tantos outros que estão lá disponíveis na nossa playlist Vejam Só Retrô. Acho que tem programa a partir de 2005, 2007, lá tem muito conteúdo para você. E também você consegue acompanhar lá no nosso canal do YouTube as nossas transmissões ao vivo. É isso mesmo, nós transmitimos ao vivo lá no YouTube as nossas gravações. O programa continua normalmente de segunda a sexta-feira a partir das 23 horas, mas para você que está inscrito e que ativou as notificações, você vai conseguir assistir o nosso material antes, ao vivo, tá bom? Tudo transmitido para você através do nosso canal lá no YouTube. Então se inscreva, ative as notificações, sempre que tiver um conteúdo novo, ou sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta aí no seu celular e pode nos acompanhar, tá bom? Então chega por lá para você fazer parte desse time também. Bom, feita o nosso merchan, vou voltar então aqui a palavra ao pastor Éder. E, pastor, as explicações foram boas, tenho certeza que o irmão achou bom, falou bonito, mas aí do mais para frente o irmão pode continuar, vai. Então, o pastor Christopher citou o texto grego de 1 Coríntios 14, verso 6. Só tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar, é que Paulo aí, ele está falando de uma coisa ou de outra. Ele não está colocando como sinônimos. São coisas distintas. Ele distingue. Ou, né? Ou. É tão interessante porque o texto grego, ele tem a expressão en. Ou por. A Almeida Corrigida faz essa tradução... mais ao pé da letra, mais literal. Ela tem esse objetivo, né? Então ela vai no ou e exatamente. Outras traduções... Porque assim, a tradução literal, uma tradução literal desse en, é um eta, né? Uhum. E esse en é ou por. Então ele está distinguindo, na verdade, uma coisa da outra. Então quando ele diz... Se eu não vos falar por meio da revelação, ou por ciência, ou por profecia, ou por doutrina. Ou seja, ele está distinguindo, separando uma coisa da outra como se fossem coisas completamente distintas. Ok? Então, esse é o ponto. Outra questão importante é que o pastor falou sobre que haverá um momento em que a profecia ela vai cessar. A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios, né, Paulo escrevendo, que quando vier o que é perfeito. E aí há uma grande questão, porque não é unanimidade nem para os reformados do que se refere a essa expressão que é perfeito. O que é o perfeito? Alguns reformados cessacionistas vão dizer que é o encerramento do cânon, das escrituras. O que não há em nenhum lugar da Bíblia uma referência a isso. Nós entendemos ali que o que é perfeito é uma referência à parousia, à volta de Cristo. E isso fica claro pelo contexto remoto de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7 e 8, o apóstolo Paulo claramente vai mostrar que os dons, eles possuem pelo menos 3 características. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que os dons possuem 3 características. Primeiro, os dons são cristocêntricos. Quem é que dá os dons? Jesus. Segundo, os dons são éticos, porque os dons servem para a edificação dos crentes. Não é para autopromoção, para autoexaltação, é para edificar os meus irmãos na fé. Mas tem uma terceira característica que eu acredito que os nossos irmãos cessacionistas não levam em consideração no texto, que é que os dons, eles também são escatológicos. Paulo faz questão de dizer, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. A expressão fim aí, o pastor citou o grego aqui, a expressão telos. E é tão interessante também que ele vai mostrar que os dons vão continuar. Até quando, Paulo? Até a parousia, até a volta, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso demonstra que os dons,
eles continuam vigentes e vão continuar vigentes, inclusive o dom de profecia, até a parousia, até o retorno de Cristo. Então, os dons não cessaram, os dons continuam. Uma coisa é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Eu torno aqui a repetir. O dom de profecia, ele é o recebimento de uma revelação espontânea a respeito de algo que Deus quer falar, comunicar ao povo dele. Pode ser de forma coletiva ou pode ser de forma individual. O que é pregação? Qual é a definição? Não é dos manuais de homilética. Qual é a definição bíblica de pregação? É você pegar um texto bíblico, ler, explicar e aplicá-lo. Isso é pregação. Então, uma coisa é a profecia. Você não tem nenhum texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que vai mostrar que profecia é o camarada pegar as escrituras, abrir, ler, explicar e aplicar. Inclusive, tem um texto de Lucas 22 e o versículo 67. Nesse texto, vai mostrar que até os fariseus, eles tinham o discernimento de que pregar era uma coisa, expor o texto era uma coisa e profecia era outra. Por quê? Porque o texto diz assim, olha o que diz o texto de Lucas 22, 64. Quando Jesus estava perante o sinédrio, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Eles estão mandando Jesus com os olhos vendados pegar um texto do Antigo Testamento, ler, explicar e aplicar? Jesus está com os olhos vendados e eles estão ferindo Jesus e estão interrogando ele. Revela aí, profetiza aí quem é que está te batendo, sendo que Jesus está com os olhos vendados. Vocês conseguem compreender, o telespectador consegue compreender que profecia para os fariseus era isso? Era uma revelação de algo desconhecido. Então, aqui eles não estão confundindo pregação com profecia. Aqui eles discernem muito bem. Porque senão eles poderiam estar dizendo, se o dom de profecia é o dom de pregação, por que eles não estão dizendo, pega aqui o texto de Isaías, o pergaminho e lê? Então você percebe que são coisas distintas. E eu concluo aqui esse raciocínio voltando a essa questão cessacionista. A grande dificuldade da tese de Warfield lá, sobre essa questão cessacionista que se propagou, é que hoje grandes expoentes reformados conseguem ter a honestidade exegética e teológica de afirmar que, de fato, não há um texto bíblico que mencione que os dons cessaram. Não tem um texto nas Escrituras. Em contrapartida, nós temos diversos textos que mencionam a atualidade dos dons e a continuidade deles. Reverendo Christopher. Sim. Está com a palavra. Eu já imaginava isso. Eu estava olhando aqui, você estava lá no Novo Cântico, né, que é o hinário da EPB. Achei que você ia mandar um hino aí. Até posso cantar aqui, né? E tendo cantado um hino? eu cantaria, como eu falei, né, em certa parte do que falou, né, realmente tem partes bastante coincidentes. É que aqui o programa a gente vai salientar o que a gente não concorda mais do que o que a gente concorda. Sim, acaba sendo, porque é um debate, né? Mas a parte que eu, por exemplo, vou começar com a parte que eu não concordo de Lucas 22. O contexto de Lucas 22, versículos 63 a 65, não são fariseus. Infelizmente, são soldados. Não, são soldados. Os que detinham Jesus é a expressão designada para soldados. E quem são soldados aqui? Quais soldados? Soldados romanos. Então, eles têm um entendimento comum de... O que a gente acabou de falar, né, no começo do programa, sobre oráculo, né? O que é o entendimento comum sobre a palavra oráculo é isso aí, xamãs balbuciando coisas do passado do cara, tal, não sei o quê, quando desceu o espírito na pessoa. A mesma coisa é aqui. Os romanos, soldados romanos ou guardas do templo, que detinham Jesus, que prendiam Jesus, isso mostra que eles também eram carcereiros, eles tinham um entendimento comum sobre a profecia, que é a adivinhação.
Então, não dá para dizer que é entendimento dos saduceus ou dos fariseus. Mas eu concordo nessa parte, não nesse texto, mas eu concordo a parte que os saduceus e os fariseus tinham claro entendimento. É outra passagem, por exemplo, que é o julgamento de Paulo, por exemplo, em Sinédrio, que os fariseus dizem, vai que Deus ou anjo tinha revelado para ele, né? Vai que o que ele está trazendo é a profecia, né? Então, esse é o texto mais apropriado, eu acho que os fariseus tinham entendimento sobre a distinção entre profecia e pregação. Em outras passagens, no entanto, que a profecia, o que concordo, por exemplo, a profecia é cristocêntrica, realmente é cristocêntrica. E também, não só cristocêntrica por si só, mas é cristocêntrica porque é trazido pelo Espírito Santo. E Jesus havia profetizado, predito antes da morte dele, que o Espírito Santo viria para jogar holofote em mim. Ele não vai dizer nada, coisas próprias, embora ele possa, mas ele vai dizer o que eu disse para vocês. E quando ele vier, ele vai ensinar tudo para vocês, tudo que eu disse para vocês, fazendo vocês entenderem. E vocês vão testemunhar ao meu respeito. E o que os apóstolos em Atos 2, então, testemunharam sobre Jesus? Eles, quando desceu o Espírito Santo, e eles falaram em línguas ali, que o povo entendeu na língua nativa, quando zombaram dele, que estavam bêbados de vinho novo, Paulo, imediatamente, ele pregou. Ele não pegou o pergaminho de Joel e abriu e leu e explicou. Ele pregou. O que ele pregou nessa revelação? Ele pregou a salvação. Saia deste século e receba o Espírito Santo, receba o batismo e sejam salvos dessa geração perversa, deste mundo perverso. Então, a profecia é cristocêntrica e pneumática, vamos dizer assim, exatamente nesse sentido. Ele veio para ser pregada, a revelação é para ser pregada para a salvação e a edificação da igreja. Né? Nessa parte, totalmente de acordo. Porém, depois que os apóstolos morreram, não tem registro mais de novos profetas, porque João declara textualmente em Apocalipse que não tem mais revelação. Se alguém acrescentar revelações a essas revelações que ele escreve de Apocalipse, será acrescentado o juízo. Né? Se alguém acrescentar palavras da revelação, palavras aqui que João fala é a revelação dele, profecia dele. Então, o que for além disso, então o crivo vai ter que ser o que já foi revelado, que aqui ele estava selando, ele estava fechando toda a revelação. Tem entendimento de que ele está falando só o Apocalipse, só referente ao Apocalipse. Se alguém acrescentar aqui as palavras do livro de Apocalipse. Sim, tem essa posição, de fato. Porém, o livro de Apocalipse, tendo em vista de que ele não só revela as coisas futuras que irão acontecer, mas revela coisas, traz coisas que já aconteceram no passado e está acontecendo atualmente, inclusive atualmente na parte de... Durante os dias de João, ele mesmo diz no capítulo 1, né? Vem para cima que eu vou te mostrar coisas do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá. Então, o próprio livro de Apocalipse fecha e sintetiza toda a revelação, toda a Bíblia, né? E aí, João, no final, fala: todo aquele que acrescentar coisas do que já foi aqui, será acrescentado condenação. Inclusive, legal esse aspecto que o reverendo Christopher levantou da encerramento, né, da profecia. Por favor, pastor Edgar, a palavra está com o irmão. Primeiro ponto é que esse argumento histórico, academicamente falando, ele está praticamente descredibilizado. O argumento de que não aparece mais o dom de profecia no decorrer da história da igreja. Isso eu afirmo, e eu vou citar aqui a fonte, que é falso. Tá? Esse argumento histórico é falso. Você tem o livro 2000 anos de cristianismo carismático, do escritor Ed Reed, onde ele vai pesquisar sobre essa questão. Documentos históricos. Então, na academia,
Isso hoje está completamente descredibilizado. Esse argumento histórico, não aparece mais os dons, isso é falso. É uma questão importante sobre o entendimento desse texto específico de Apocalipse. João está se referindo ao cânon sagrado. O dom de profecia não é acréscimo. E o dom de profecia não tem o mesmo peso que as escrituras sagradas. Nenhum pentecostal clássico, em sã consciência, afirma uma coisa dessas. Então, logo, esse argumento também cai por terra, porque João está falando de acrescentar alguma nova revelação ao cânon sagrado. E nós, como pentecostais, não acreditamos que o dom de profecia acrescenta alguma questão ao cânon sagrado. Todavia, a Bíblia menciona que Deus fala sim de outras maneiras de forma específica aos homens. Isso é inegável. Não tem como negar isso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4 e o versículo 14, ele vai dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos dos presbíteros. Então, observe isso. Paulo está dizendo que Timóteo recebeu um dom por meio de uma palavra profética e com a imposição de irmãos do presbitério. Então, é importante nós compreendermos isso e fazermos essa distinção. Nós acreditamos, inclusive, Pastor Christopher, que o dom de profecia, ele é subserviente às Escrituras. As Escrituras têm que ser o funil por onde a profecia, o dom de profecia passa. Mas não é um acréscimo canônico, longe disso. Isso é uma grave heresia. Então, nenhum pentecostal clássico acredita dessa forma, nenhum continuista em sã consciência acredita dessa forma. Agora, em contrapartida, a Bíblia Sagrada nos orienta a julgarmos as profecias. Julgarmos com base em quê? Aí sim é que entra as Escrituras Sagradas. Uma profecia que ela é liberada sobre a vida de alguém, ela deve ser submetida às Escrituras. É o crisol da profecia, as Escrituras. Então, isso é importante. Eu tenho aqui alguns textos. O pastor falou, ele concorda comigo que os dons, eles são cristocêntricos. Eu só queria uma explicação de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8, quando Paulo fala que os dons são escatológicos. Essa é a questão. Paulo vai dizer que os dons vão durar até quando? E ele menciona claramente, nenhum dom vos falta. Isso inclui que aquela igreja tinha o dom de profecia. Eu acho que nisso nós concordamos. E aí ele vai dizer, até a manifestação de Jesus Cristo. Então isso é uma referência à parousia. A pergunta que fica é, se os dons vão durar até a parousia, então existe ou não o dom de profecia hoje, distinto da pregação? Esse é o meu ponto, depois o pastor vai poder falar sobre isso. E só para me encerrar aqui, esse raciocínio, eu coloquei aqui pelo menos alguns textos que mostram no Novo Testamento a distinção entre pregar e ensinar e o dom de profecia. Então coloquei aqui o texto que o pastor citou, 1 Coríntios 14, 6, 1 Coríntios 12, 28 a 29, onde Paulo, naquela lista de dons, ele vai distinguir claramente o dom de ensinar do dom de profecia, o dom de profeta. Em Atos 13, 1, aquele célebre texto do envio missionário de Paulo e Barnabé, o texto vai fazer distinção lá novamente. Havia profetas e doutores. Distinto. Ora, se o dom de profecia é o mesmo dom de pregar, de ensinar, por que repetir de forma ambígua? Seria ilógico. Será que Lucas errou na redação do seu texto? Atos 15, 32 a 35, que eu mencionei também agora há pouco. Esse texto vai mencionar com muita propriedade, o versículo 32 vai dizer, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ou seja, eles mencionam, que não é escritura. O que é pregar? Pregar é abrir. O que é pregar e ensinar? Abrir a Bíblia e expor o texto. Essa não é a definição que o Novo Testamento dá. Verso 33. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. 35.
Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Aí sim, ensinando e pregando. O que eles pregavam? A palavra do Senhor. Aqui é uma referência ao Antigo Testamento, às Escrituras veterotestamentárias. Outro texto também, Atos 21, 8 e 9. Ali também há uma distinção entre ensinar, pregar e o dom de profecia. Romanos, capítulo de número 12, versículos 6 a 7. Aquele texto também que vai mencionar aquela lista. Paulo vai mencionar o dom de profecia e aí separadamente ele fala sobre o dom de ensinar. Então, se são coisas iguais, sinônimas, por que então Paulo faz essa distinção? Apocalipse 2 e 20. Até um documento antigo da igreja primitiva dos primeiros séculos, o Didaquê, 11:10 vai mostrar a distinção entre profecia e o ministério da pregação e do ensino. Boa. Então aí também as considerações. Você até falou da questão de acrescentar as escrituras. Você acha que é um preciosismo, um cuidado exacerbado, já que muitas seitas ou muitas heresias, né, surgiram a partir dessas profecias? Aí o pessoal, para evitar, vamos arrancar fora, melhor não ter nada do que a gente ter esses problemas aí? Com certeza. Eu acredito que é um preciosismo que é até compreensível, porque, de fato, eu tenho que reconhecer que em muitos arraiais pentecostais e neopentecostais há excessos em que a experiência ganha peso igual às Escrituras, o que é um extremo equívoco, mas você não vai ver, eu vou falar da minha denominação, você não vai ver nenhum documento oficial da igreja, nem de teólogos pentecostais clássicos, que vão abalizar ou aceitar esse tipo de comportamento. Então, quem está nos assistindo precisa ter essa distinção clara. E é necessário nós resgatarmos isso. Agora, de fato, há um preciosismo, mas esse preciosismo também, ele não pode ser limitado apenas a um grupo, a um movimento, a uma ala evangélica. Porque há outras formas de acrescentar ao cano sagrado. Nós estamos presenciando aí muitas traduções bíblicas que estão chegando novas no mercado e que nós devemos tomar muito cuidado com elas. Porque são pseudo-acadêmicos, pseudo-intelectuais, mas que estão acrescentando e tirando. Não é só acréscimo, não. É decréscimo também. E estão fazendo isso. E nós devemos tomar muito cuidado. E esses, eles não estão lá, não tem a ver com línguas estranhas, não tem a ver com profecia. Estão lá com o texto grego, o texto hebraico, mas estão também violando o cânon das Escrituras. Sim. Então não são... Eu concordo que existem violações em muitos lugares através dos dons. Mas também há violações em outros segmentos, nós devemos estar alertas com isso. Sem dúvida. Eu acho que é consenso, né? A gente tem um evangelho, vou colocar aqui entre as popular, né? E que acaba ficando muito distinto dessas questões teológicas, doutrinárias, tradicionais. O reverendo Cristo falou no começo, né? Os reformados que já nem são tão reformados assim, que já se perderam aí no caminho. Não há uma uniformidade mais. Você vai se perdendo. Então, assim, o catolicismo sofre ainda, né? Durante muito tempo com essas manifestações, né? Então, às vezes, você vai na igreja católica, dependendo da região, tem ali um sincretismo religioso, que é da manifestação popular local, mas que a sede em Roma mesmo nem defende aquilo. E da mesma forma que não existe hoje uma uniformidade na fé reformada, entre os teólogos, os estudiosos do pentecostalismo, eles falam que existem pentecostalismos. Muitos. O pentecostalismo sofre mais ainda. Mais ainda. Porque uma fragmentação, né? As igrejas pentecostais avançaram muito mais. E como diz... Ramificaram muito mais. E para você controlar isso é muito mais difícil. É muito difícil. E é como diz um teólogo assembleiano, o pastor José Gonçalves, do Piauí, ele diz que existe um pentecostalismo por aí que ele tem fumaça. Fumaça. Não é fogo mesmo, é fumaça. Sim. Então eu reconheço isso. Agora, isso não pode nos levar a uma descrença ou até mesmo a um acréscimo nas Escrituras de que os dons cessaram. Porque quem é esse perfeito que virá? Vai responder agora. E só para fechar aqui
esse apêndice aqui, não é privilégio dos pentecostais. Você pega uma reunião nacional da IPB, você acha que são umas 4, 5 igrejas diferentes que estão ali. O regionalismo nacional, o Brasil, né? Muito O forte. Brasil é tão grande, que não dá para você ter um padrão, uma uniformidade dentro das próprias denominações. Sim. O pentecostalismo a gente precisa reconhecer que sofre um pouquinho mais, porque é muito maior, mas dentro da IPB, que é uma igreja tradicional, reformada, tal, você pega igreja aí que você fala assim, não é IPB, não. Mas é, né? Não só nas regiões, né? Não só nessas regiões, mas na própria cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Eu não queria entrar nessa polêmica aí, não, Cristo, mas deixa isso daí pro eu sou da Supremo IPB, Conselho. eu posso falar com liberdade. Deixa pro Supremo Conselho que tem que ver isso daí. Vamos voltar para a profecia aqui. Vai que me... né? Qualquer coisa você pode editar o que eu vou falar. Mas... Supremo Concílio lá é? É o Supremo Concílio. Lá chama Supremo Conselho. O nome é esse no Brasil. No Brasil é no mundo inteiro é Assembleia Geral. Isso. Assembleia Geral da denominação, né? O Brasil também era, até um certo ponto. Até 1950. Foi tudo isso? Na reforma da Constituição que veio esse mudou. Nome, né? Tá bom. Então, não vou comentar nada sobre isso, mas... Deixa. Volta para a profecia aí que é melhor. Enfim. Bom, quando eu falei que eu concordo que a profecia é cristocêntrica, na verdade, pastor, eu estava concordando com todos os 3 pontos seus, né? Só um adendo a isso é que quando fala da escatologia, da manifestação, a revelação, dependendo da tradução de Jesus Cristo, perfeito, obviamente, Jesus Cristo, que é o Deus em pessoa, né? Jesus Cristo. E... nós temos um entendimento, isso aqui agora eu falo é unânime entre os reformados, nós temos entendimento de que, no entanto, a escatologia não é só lá na frente, né? Lógico que a vinda de Jesus é lá na frente, é um acontecimento único, mas a nossa fé escatológica sofre, vamos dizer assim, 2 fins do mundo, né? Um com a nossa vida terrena, o outro realmente na ressurreição, lá na glorificação. Essa técnica que a Bíblia usa, aliás, é o próprio Jesus, né? Jesus, quando fala que as pessoas vão levantar ele, não fala que são as pessoas. Ele fala na voz ativa, né? Quando ele for levantado. Esse levantado tanto se refere para a morte dele na cruz, porque na crucificação ele é levantado como o cajado de Moisés com serpente, e também levantado no sentido de ascensão, né? Então, essa ambiguidade é proposital, né, na Bíblia. Paulo usa muito mais vezes. Então, nesse sentido, sim, concordo plenamente. E também o entendimento de que né, de profecia ser abaixo da revelação bíblica. Isso para mim já é bastante bíblico o seu argumento. Concordo plenamente. A única diferença aqui é que eu entendo que tenha acessado o dom da profecia e os profetas, mas os outros dons eu não acredito que tenha acessado, né? Que tipo de dom, por exemplo? Dom de cura, né? Eu não concordo que seja bíblica, por exemplo, o dom de cura, a pessoa que tenha esse dom saia o Brasil afora, o mundo, fazendo ministério de cura. Porque isso é típica atitude de não se submeter à revelação bíblica, né? O que o dom de cura que Paulo fala, não só o dom de cura, mas todos os dons, né? Paulo, mesmo na 1 Coríntios e também em Efésios, quando ele fala de dons, ele fala sempre que são para maior amor e para edificação. No caso da edificação, é ético, né? No sentido ético, é edificação na virtude da pessoa dos fiéis, da personalidade. Se a pessoa é salva pela graça de Deus e é colocado para ser membro, parte do corpo de Cristo, então a pessoa necessariamente deveria se esforçar e deveria zelar para se parecer, para se assemelhar da pessoa de Cristo. E o que Cristo fazia? Cura, né? No entanto, esse dom de cura, quem tem esse dom, ele recebeu de Cristo, ele recebeu esse dom do Espírito Santo, então ele tem que se submeter como a autoridade de Cristo, a autoridade da palavra de Deus,
como membro, parte da igreja que ele faz, que ele foi chamado, né? A que foi chamado. Então, essa submissão eu acho muito importante. Se todos tivessem esse entendimento, acho que eu teria muito menos debate com os pentecostais clássicos. Hoje encontrei realmente um pastor de entendimento muito bem fundado. Então, o sensacionalismo extremo, que eu, desde o início do programa, debati, já abri o fogo contra eles no início do programa, é que eles chegam ao tal extremo que todos os dons cessaram. Não cessaram todos os dons. Alguns cessaram, outros não cessaram. Embora o argumento histórico, o pastor acredite que seja falso, tem muitos registros também que não são só falsos, né? São falsos por um lado, mas verdadeiros do outro lado, genuínos do outro lado. Então, não é unânime, como o pastor mesmo falou, mas o entendimento é que o dom da profecia não é que dom da profecia, como foi falado no Velho Testamento ou durante o tempo da igreja primitiva, cessaram. Dessa forma, cessou. Agora, em associação com a pregação, ficou. Tanto é que, qual é o maior problema, maior dor de cabeça que eu acho que na minha denominação tem? Que ordena pastores, ou leva pelo menos para a candidatura de ordenação do pastor no presbitério, que não tenha dom de proferir a revelação. E aí o entendimento que a revelação profecia é proferir a revelação. E a palavra de Deus é revelação, então proferir sobre essa revelação se torna um ato de profecia. Por isso que eu falei no começo que o dom da profecia hoje se associa, são dons diferentes, distintos no tempo bíblico, mas associa com a dom de pregação de hoje. Realmente, como o pastor falou, no tempo bíblico eram dois dons diferentes, de dois oficiais diferentes. Tanto na 1 Coríntios, que foi escrito um pouco antes, tanto em Efésios, que foi escrito um pouco depois, quando Paulo estava preso. E Paulo, em Efésios, ele faz uma enxugada de dons, que ele escreveu na 1 Coríntios, porque foi escrito depois. Já mostra que alguns dons cessaram. Mas na própria Efésios consta apóstolos e profetas. Então, ainda haviam profetas nessa época como ofícios distintos. Hoje, não é que cessou, então. Na minha argumentação, não só minha, mas isso é do Charles Hodge, por exemplo. O dom da profecia é proferir. Enquanto proferir a revelação de Deus que restou no tempo, que é a Bíblia, continua. Então, hoje, quem tem que ser o pastor? Aquele que tem o dom da profecia, dom de proferir a revelação de Deus, dom de que entende muito mais rapidamente do que qualquer um que não tenha a revelação, a própria revelação, e que profira isso para a edificação e o maior amor da igreja. Vou precisar chamar um intervalo. Sei que você já estava se preparando aí, mas só 1 minuto, dá? 1 minuto, só vou citar. Então vai. Eu só gostaria de ter uma base bíblica com muita educação, pastor Christopher, porque o senhor é um gentleman. Mas eu queria só perguntar o seguinte: qual é a base bíblica para acreditar que alguns dons cessaram e outros não? Aonde tem isso nas Escrituras? Essa questão de citar em Efésios e dizer que de Coríntios até Efésios alguns dons já tinham cessado. Por exemplo, o dom de profecia em Apocalipse 2:20 aparece. Então, em Efésios também. E Efésios também, os profetas. E o texto vai dizer lá que aqueles dons vão durar até que cheguemos a varão perfeito. Quando isso vai acontecer? Quando nos tornaremos varão perfeito? Acho que eu já falei sobre isso, né? A questão escatológica, a ambiguidade na Bíblia é proposital, né? Então, desde Jesus. Agora, uma outra questão sobre isso é 1 Coríntios 13, e aqui eu encerro. O texto vai dizer que a profecia vai se acabar, certo? O texto diz lá. E o senhor acredita que o que é esse perfeito aqui, então a profecia vai terminar. Quando? Quando vier o que é perfeito. Só que o texto também menciona que havendo línguas vão desaparecer, o senhor também acredita que as línguas vão desaparecer. Sim. E a ciência?
Ciência quer dizer conhecimento. Conhecimento vai desaparecer. Porque Quando que vai acabar? Então, Quando? em dois momentos. Assim como a fé escatológica também, toda a nossa fé salvadora é escatológica. Então, como tem dois momentos, e o erguer-se de Jesus também tem dois momentos. Eu entendi essa ambiguidade. Aqui também entendo que seja ambíguo. Eu entendi isso aqui. Mas a questão que eu quero entender é o seguinte, ó. O senhor está dizendo que a profecia cessou. As línguas também. Mas nesse texto que o senhor está usando, está dizendo que a ciência, o conhecimento também vai desaparecer. Vai. O conhecimento desapareceu hoje? Porque se a profecia e as línguas desapareceram hoje, o conhecimento também tem que desaparecer. Estão juntos na mesma sentença. Desapareceu ou não? Não. Então tem uma conta aí que não fecha. Em 1 minuto dá para fechar a conta ou não? Então tá bom. Então vou ter que chamar um intervalo, senão não dá. Porque senão não dá. Aí vou estourar o bloco aqui, ó. No próximo bloco, considerações finais e uma aplicação aqui, porque o tempo também é curtinho, tá bom? Mas fica ligadinho que tem mais, vejam só para você. Telefone da grade na tela aí, ó. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer lapidar, né, o dom e o talento que Deus colocou na sua vida aí. Anote o número, código 11 3115-0819, 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Se quiser, pode mandar uma mensagem também, que esse número é o WhatsApp, tá bom? Além disso, vou deixar aí para você todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo. Tenho certeza que você e sua família vão se apaixonar, vão curtir, não vão mais ficar trocando de canal, tá bom? Aqui na HIT você encontra entretenimento, pregação da palavra, debate bíblico, jornalismo, tem muita coisa, muita opção para você. Vem conhecer a HIT, tenho certeza que você não vai largar mais, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa programação. Para você que nos acompanha aí, hoje nós estamos buscando resposta para a seguinte pergunta: o dom de profecia hoje é a pregação da palavra ou não? Recebendo nos nossos estúdios o pastor Weder Moreira e também o reverendo Christopher Ió. Isso. Ele já concorda porque ele sabe que não tem como arrumar mesmo. Fala, é isso aí mesmo. Nunca vai acertar. Eu não vou nem arriscar falar. Aí é convívio. Não dá, pai. Esse coreano é demais. Mas que é uma língua muito diferente, né, reverendo? Praticamente 7, 8 mil anos de história. Então não dá. A pronúncia é igual quando você vai aprender hebraico. É muito difícil, porque você não tem nada parecido no português. É muito complicado. Mas pela distância mesmo, pela distância, tá bom? Ó, deixa eu só dar aquela moral aqui para você que nos acompanha, assiste e participa do programa. E eu já vou devolver a palavra aqui aos meus irmãos para as considerações finais e uma aplicação, tá bom? Mas eu quero primeiro falar aqui das nossas fotos e, obviamente, do nosso presente aqui no final do ano, que está chegando o dia, hein? Então, ó, ainda dá tempo de você mandar a sua foto e participar. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Você nos encontra por Programa Vejam Só. Aí você vai direto lá naquela abazinha onde manda as mensagens. Você vai clicar lá, você já vai direto para essas mensagens. Vai mandar lá na mensagem que já cai direto aqui na mão da nossa produção. Aí você manda a foto, seu nome completo, a cidade e o estado. Uma selfie bem simples, não precisa de muita produção, acompanhando o Vejam Só. E você já vai participar aqui e concorrer ao nosso presente, tá? Então, ainda dá tempo de você mandar. Deixa eu primeiro mostrar as fotos e depois eu dou os outros recadinhos aqui. Vamos começar o nosso passeio pelo Brasil, lá na Bahia, na cidade de Itabuna. E os baianos são demais. O pessoal participa muito. Quem vai aparecer aí para você é a Neide Costa, nossa telespectadora lá de Itabuna, na Bahia, acompanhando o Vejam Só. Ela fez do jeitinho que eu falei, uma selfie e mandou. Obrigado, Neide, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida, todo o estado da Bahia, e pelo carinho dos baianos, do povo baiano em nos acompanhar. Saindo da Bahia, nós voltamos aqui para São Paulo, estamos aqui no município de Mauá, e quem vai aparecer aí para você é a Isabel Cristina e o sobrinho dela, o Davi Enzo,
estão aí, ó, acompanhando. Vejam só, boa. Obrigado, Isabel. Obrigado, Davi, pela audiência, pelo carinho. Muito legal receber a foto de vocês aqui, tá bom? E conhecer vocês também, nossos telespectadores aqui de Mauá. Saindo de São Paulo, nós vamos lá para o Mato Grosso, na cidade de Cáceres. E quem vai aparecer aí, fechando as fotos de hoje, é o Leonardo, lá do Mato Grosso. Tá aí o Leonardo acompanhando, vejam só também. Obrigado, Leonardo, pela audiência, pelo carinho, por acompanhar e por mandar a sua foto, por participar aqui, respondendo o nosso chamado. Deus abençoe, Leonardo. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ó, agora, na verdade, segunda-feira, né, dia 25, nós vamos fazer o sorteio aqui no programa e nós vamos mandar aí para vocês. São 3 Bíblias que nós ganhamos da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós vamos encaminhar para você. Elas já aparecem aí, ó. Uma Bíblia da mulher, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia do adolescente. Bom, só de falar que é da Sociedade Bíblica do Brasil já garante a qualidade, né? É um material de fino acabamento editorial que nós vamos mandar aí para você para abençoar a sua vida. Nós vamos escolher 3 telespectadores, cada um vai levar uma das Bíblias, tá bom? E vai ser um momento muito especial, vai ser um programa super especial, dia de Natal, dia 25. Fica ligadinho que vai ter surpresa para você. É uma coisa que nunca aconteceu no Vejam Só, não é, Thomas? Nunca. Rapaz, eu não vou nem falar aqui, senão você não vai aguentar de ansiedade até segunda. Mas acompanhe o Vejam Só, que a surpresa vai ser grande, vai ser benção. Vai ser um debate histórico, né, Thomas? Histórico. Fica ligadinho aí, tá bom? Deixa eu só, antes de passar a palavra aos convidados, falar do Shopping do Povo. Se você gostou dos materiais que nós mostramos e quer adquirir não só as Bíblias, mas livros de teologia ou outros artigos, vou indicar para você o Shopping do Povo. A unidade física fica aqui na Avenida São João, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. É a Avenida São João 816, tá bom? É o número do Shopping do Povo. Você já vê imagens das instalações. E você consegue lá no Shopping do Povo adquirir essas Bíblias e outros materiais também. Se você não é de São Paulo, não pode vir aqui na Avenida São João, você pode acessar o site spovo.com.br, que tem ali também todo o catálogo e os materiais do Shopping do Povo, ou pelo WhatsApp. Anota aí, código 11 95854 3232. 95854 3232. Manda uma mensagem lá, o pessoal do Shopping do Povo já vai explicar direitinho como é que você faz para comprar e adquirir os materiais pelo WhatsApp também. Quero agradecer demais a parceria aí do Shopping do Povo com o Vejam Só. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais, uma aplicação para a gente encerrar o programa de hoje. Reverendo Christopher começa, o pastor Weder vai ter o privilégio de encerrar o programa, então, por favor, Rev. Bem, então, como são considerações finais, em vez de argumentação, eu vou simplesmente enumerar qual é o meu entendimento, o entendimento dos que esforçam ser reformados clássicos. Eu vou me denominar assim porque... Vou fazer uma distinção, né? Porque tá complicado. Existem calvinistas que não são calvinianos e etc. Só vou enumerar alguns pontos. Primeiro, entendemos que o dom da profecia cessou no sentido de que não há mais profetas como nos tempos bíblicos que trazem revelações a acrescentar na palavra de Deus do cânon que já fechou, como nós falamos. Não há profetas, não há dom de profecia nesse sentido. Por outro lado, nós reconhecemos o dom de profecia e identificamos o dom de profecia com a figura de pregador, não porque são os mesmos dons, mas identificamos pelo motivo de que proferir a revelação de Deus, trazer o oráculo de Deus, como a Bíblia fala, é o mesmo ato de expor a revelação do que já foi dada suficientemente para nós, que é a Bíblia. Então, proferir palavras da Bíblia é identificável pelo proferir a revelação de Deus. Mesmo porque isso é
dito por Jesus para que todos os discípulos, isto é, todos os cristãos, fazerem. Então, é para todos fazerem isso. E, principalmente os oficiais, segundo Efésios 4, os oficiais, os apóstolos, profetas e os pastores cooperam e os evangelistas cooperam para que a igreja fique perfeita, edificada para esse fim, que é o ministério principal de Jesus, do reino de Deus, nos dias de hoje. Amém. Obrigado, Reverendo Cristo, pelo carinho com o programa, em aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre uma alegria aprender com o irmão. O contato, tá bom, que o Reverendo Christopher disponibilizou, tá lá afixado, né, no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Pastor Éder, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Zeca, quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao pastor Christopher. Tive o privilégio de conhecê-lo hoje, é um gentleman. Agradecer também pela sua honestidade teológica, isso é muito importante. A nossa mente precisa realmente ser bíblica, né? E em termos, Zeca, de término, eu só quero abordar aqui 3 coisas. Primeiro, o pastor falou ali sobre questão de profetas, de profecia, no sentido canônico. Nem todos os profetas, eles foram canônicos. Elias, Eliseu, no Novo Testamento, Ágabo. Então, nem todos que profetizavam, suas profecias eram canônicas. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Um outro ponto que eu gostaria de dizer é que quem tem o dom de profecia, ele pode ser um pregador / ensinador. Mas fato é que são coisas distintas. Pelo menos essa é a ideia que nós temos da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento. Por fim, só um último raciocínio, é que Paulo menciona que mulheres podem profetizar. 1 Coríntios 11:5. Se o dom de profecia for pregação / ensino, então Paulo não estaria em contradição quando ele exorta que a mulher não ensine lá em 1 Timóteo 2:12? Aí você pegou. Então aí fica uma interrogação. Mas eu quero mais uma vez agradecer, Zeca, espero que os espectadores tenham sido edificados com as 2 argumentações. Agradecer mais uma vez o respeito, o carinho do pastor Christopher. E quem sabe da próxima vez eu não aprenda um pouco de coreano. Ah, rapaz, aí é duro, hein? Aí é duro, hein? É difícil, viu? Não é fácil. Pode esperar. Eu vou ensinar pela Bíblia coreana. Aí é bom. Aí é bom. Esses nossos irmãos coreanos são demais também, demais. Só para fazer uma observação aqui, o pastor Éder tirou o pino da granada e deixou ela aqui, né? Uma hora vai explodir essa pergunta aí, é boa. Essa pergunta é boa. Com certeza. Muito boa. Meu irmão, de novo, obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela atenção. Os contatos que o pastor Éder disponibilizou estão lá também fixados no nosso canal oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você localizar tudo, tá bom? Quero agradecer demais a sua companhia, a sua parceria. E só reforçando, hein? Só reforçando. Segunda-feira, dia 25, programa especial aqui no Vejam Só. Pode reunir todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser uma edição imperdível. Você vai curtir demais, tá bom? Então, segunda-feira, dia 25, quero você ligadinho aqui no Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.